Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, você que veio de longe, você que veio de perto, você que está nos acompanhando pelas redes sociais, pela TV, rádio, internet, sejam todos muito bem-vindos. Tem aqui uma caravana, um pessoal bonito aqui de frente, com a camiseta amarela. Quem são vocês? Rio Grande do Sul? Vamos aplaudir? Sejam bem-vindos, caravana do Rio Grande do Sul. Veio trazer mais frio para a gente, foi? Bem-vindos. Meu nome é Rosângela, eu sou missionária da comunidade Canção Nova, estou no meu 30º ano de vida consagrada a Jesus, nesse carisma tão lindo, maravilhoso que é o carisma Canção Nova. Eu sou mineira, sou celibatária, doei minha vida, estou doando a minha vida em favor do reino de Deus. Por chamado de Deus, eu não me casei, embora tendo vontade, trazia o desejo do matrimônio, mas Deus foi mais esperto, né? Deus me escolheu primeiro para uma vida celibatária. Eu estou atualmente na missão de Lorena. De manhã a Kelly falou da missão de Lorena, então nós, missionários consagrados da missão de Lorena, estamos passando com você esse dia, essa quinta-feira maravilhosa aqui de adoração. Então já quero agradecer você que está aqui, agradeço os irmãos de Lorena que ficaram também rezando conosco, intercedendo por nós. Então quero dizer, como a Kelly disse também de manhã, Lorena é o lugar, é o berço onde tudo começou na Canção Nova. Foi lá que nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, começou o seu trabalho com jovens, nos maranatás, nos retiros, ensinando os jovens a conhecer a palavra de Deus. Então, Lorena, meus irmãos, minhas irmãs, é o berço da Canção Nova. Foi de lá que brotou essa fonte maravilhosa, e essa fonte abriu tantos e outros lugares, tantas missões que nós temos no Brasil, além Brasil. Então, Lorena é o lugar onde tudo começou. Quero agradecer você que está aqui nesse dia, você que conhece a Canção Nova, você que ama a Canção Nova e veio estar conosco nessa tarde. Deus abençoe. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a sua palavra? Que bom, amém. Eu quero que você, por favor, abra comigo, lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. Mateus, capítulo 8, versículo de 23 a 27. Fala sobre a tempestade acalmada. Vamos dizer junto, a tempestade acalmada. Subiu Jesus a uma barca com seus discípulos, e de repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a Jesus e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que tendes medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Vamos dizer mais forte: palavra da salvação. Glória a vós. E você que tem essa palavra aí na sua mão, eu convido você a beijar essa palavra. Porque de fato é palavra que salva. É palavra de salvação.
Nesse evangelho, aqui também o evangelho de Marcos e de Lucas, vai dizer dessa mesma passagem, esse mesmo episódio de Jesus no barco com os seus discípulos. Jesus, ele estava iniciando o seu ministério ali na Galileia. Ele já tinha sido batizado por João Batista e estava ali já convidando os seus discípulos a caminharem com ele. E Jesus vai para a Galileia. E ali na Galileia começa a ter os milagres, os prodígios, as curas. Jesus vai curando tantas e tantas pessoas. Jesus vai expulsando o demônio. Jesus vai pregando. Jesus vai ensinando. Jesus vai falando do reino do Pai. Ele estava ali no seu ministério. E de repente Jesus convida os discípulos: vamos entrar numa barca e vamos atravessar do outro lado do lago de Genezaré. E estava tudo muito bem, muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Mas a palavra de Deus diz que de repente, versículo 24, dê uma olhada. De repente desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Estava tudo muito bem, até no entanto. Mas de repente veio ondas gigantes, ondas altas que já estavam enchendo o barco. E aquelas ondas começaram a causar medo, amedrontar os discípulos, deixando eles atordoados. Mas aqueles discípulos eram homens que conheciam aquele mar, que conheciam aquele lago de Genezaré. Eram homens pescadores, Pedro, João, Tiago. Eram homens que estavam acostumados a entrar no mar, pegar ondas altas, tempestades, ventanias. Eles eram homens experientes no mar. Mas de repente aquelas ondas que estavam entrando no barco, ondas altíssimas, aquela tempestade estavam amedrontando aqueles homens que eram homens que conheciam o mar, que eram homens que sabiam quando o barco estava de um lado para outro, as velas de um lado para outro. Eles eram acostumados. Mas de repente aquela ventania, aquela tempestade que estava causando medo, que estava deixando eles apavorados, amedrontados. E aqueles homens, diz lá no Evangelho de São Marcos, que Jesus estava dormindo, gente. Como que uma pessoa consegue dormir com água entrando dentro do barco, com ondas, né, que levavam o barco, que batia no barco de um lado para o outro? Você consegue dormir com ondas desse jeito, sim ou não? Dá para dormir, gente? Com ondas solapando o barco de um lado para o outro, quase que virando. E a água entrando, e a água entrando, e a água entrando. E diz São Marcos que Jesus estava dormindo em um travesseiro. São Marcos diz isso também nessa mesma passagem, que Jesus estava dormindo em um travesseiro. Será que esse travesseiro era travesseiro de água? Como tem colchão, né, d'água? Será que o travesseiro de Jesus era de água e ele não sentia que a água estava entrando? Jesus estava dormindo calmamente, minha gente. Jesus estava ali tranquilo, de boa. Jesus estava como aquele bebê, quando o sono vem, aquele bebê, ele cai ali na cama, no berço, ele dorme ali despreocupadamente, nada impede que ele durma. Jesus estava nessa condição. Jesus estava dormindo calmamente, diante de discípulos amedrontados, diante de discípulos que estavam tremendo de medo, porque eles nunca tinham visto aquele tipo de tempestade. Não era uma tempestade normal, não eram ondas normais, não era uma chuva, vamos dizer assim, normal, que eles estavam acostumados. Era algo anormal, era algo até sobrenatural. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele estava começando o ministério dele.
Jesus estava falando do reino de Deus, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava ressuscitando pessoas. E o demônio, o inimigo, não queria que Jesus cumprisse a missão dele. O inimigo não queria que os discípulos realizassem aquele mesmo projeto que Jesus tinha para eles, a missão que Deus tinha para eles de anunciar o reino de Deus. Por isso aquela tempestade não era algo normal que os discípulos haviam acostumados passar por ela. E eles estavam passando. E diz aqui, olha o versículo 25. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Senhor, nós vamos morrer. Senhor, esse mar, essas ondas vai acabar conosco. Você já viveu algum momento na sua vida de tempestade? Você já viveu algum momento de tribulação? Talvez não dentro de um mar aberto, mas talvez na sua vida, os problemas que chegaram na sua casa, os problemas que bateram na sua porta. Quem aqui já viveu algum momento de tempestade, de tribulação? Todos nós, não é verdade? E o que você fez, meu irmão? Você chamou por Jesus? Você gritou por Ele, sim ou não? Quem gritou por Jesus aqui? O que você disse? Jesus, salva-nos. O que você falou? Vamos dizer junto? Jesus, salva-nos. Jesus, salva-me. Nós vamos perecer. Foi isso que os discípulos disseram, gente. Eles já não sabiam mais o que fazer, eles não conseguiam mais tirar a água que estava dentro do barco, não tinha como. A coisa estava incontrolável ali. E Jesus, calmo, sereno, tranquilo, continuava dormindo. Quantas vezes você gritou por Jesus, quando a doença bateu à sua porta, quando veio um câncer, quando veio a perda de alguém que você ama muito, quando veio um desemprego, a dívida, quando veio um filho envolvido no mundo da droga, do alcoolismo, da vida errada. Quantas vezes você gritou por Jesus: Senhor, salva essa situação na minha casa, essa tempestade, esse tsunami que entrou na minha vida, essa dívida do meu marido, essa situação dentro da minha família que eu não estou aguentando, como se meu barco estivesse já afundando, Jesus, como se eu estivesse já com a água no pescoço, Jesus. Quantas vezes você gritou por Jesus? Quantas vezes você clamou por Ele? Quantas vezes você recorreu a Ele? Se hoje você está passando, meu irmão, minha irmã, por uma tempestade como aquelas dos discípulos, como aquela tempestade que não era algo normal, já estava incontrolável. Eles que eram pescadores profissionais, experientes, eles já não tinham mais controle. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós não temos mais controle. Quando nós não colocamos Jesus no barco da nossa vida, a tendência é amedrontarmos, a tendência é naufragarmos, a tendência é nós morrermos no meio da praia. Então eu falo para você hoje é preciso você renovar sua fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é preciso você dar o leme do barco da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos. Hoje é preciso você, nos momentos difíceis, clamar, gritar: Jesus, salva-nos, nós vamos perecer. E São Mateus, no versículo 26, vem dizer para nós: Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Por que esse medo, gente de pouca fé? Talvez você já pensou muitas vezes: Jesus não está nem aí para o meu problema. Jesus não está nem olhando a minha dor, o meu sofrimento. Jesus não sabe que eu estou com essa doença.
Jesus não sabe como está o meu casamento, o meu matrimônio, os meus filhos. Será que Jesus está dormindo e não vê o que eu estou passando? Quantas vezes nós duvidamos, não é verdade, gente? Quantas vezes quando vem o sofrimento, a tribulação, a provação, a nossa tendência é de duvidar. Verdade ou não é? Sim ou não? Nós muitas vezes duvidamos que Jesus está no nosso barco. Muitas vezes nós desacreditamos e vamos por outros caminhos, buscamos outros atalhos, queremos outras saídas. Quando nós temos Jesus dentro do barco da nossa vida, dentro do barco da nossa casa, da nossa família. Você não pode deixar de confiar, deixar de clamar, deixar de pedir que Jesus tome o lugar dele no barco da sua vida, mesmo que as ondas sejam maiores do que você, que os problemas sejam maiores que você, mas não esqueça, Jesus está no barco da sua vida. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diz: Jesus está no barco da sua vida. Confia nele, espera nele, ele não vai te decepcionar. Jesus é o Senhor, Ele tem poder, Ele tem autoridade para fazer o mar acalmar-se, a tempestade acalmar-se. Põe a mão no seu coração, bate assim no seu peito e diz: eu quero confiar, eu vou confiar, eu não estou sozinha. Neste barco, nesta tempestade, nesta ventania, o Senhor está comigo. Ele é o Senhor da minha vida, da minha casa, da minha família. As tempestades desta vida não são maiores, não serão maiores do que o poder de Jesus na minha vida, na minha casa. Jesus dorme, gente, enquanto os discípulos estão apavorados. Dorme como uma criança. E eles acordam Jesus: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer, nós vamos perecer, não te importas? Eu imagino Pedro, gente, Pedro com aquele temperamento dele, né? Explosivo, saindo fogo pelas ventas. Eu imagino como Pedro estava acordando: Jesus, não te importas como nós estamos? Olha que ondas maiores, querendo nos afogar. Nós vamos morrer, Jesus. Inclusive o Senhor também vai morrer, porque o mar está bravio contra nós. E Jesus, calmamente, se levanta ali do lugar onde ele estava deitado, e Jesus diz para eles, olha o versículo 26 na sua Bíblia: porque este medo, gente de pouca fé? Porque este medo, gente de pouca fé? Jesus dizendo, vamos dizer junto: porque gente de pouca fé. Foi isso que Jesus disse para eles: porque vocês estão com medo? Eu estou aqui, eu estou com vocês, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor da natureza, eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre a natureza, sobre os ventos, sobre o mar, sobre a tempestade. Eu tenho poder sobre a sua vida. Qual é o seu nome? Qual o seu nome? Rosângela. Eu tenho poder sobre a sua vida, sobre as dificuldades, sobre as provações, sobre as suas lutas. Eu sou o Senhor. Não duvide daquilo que eu posso fazer na sua vida. Não duvide de que eu posso transformar as situações da sua casa. Não duvide que eu posso curar aquela doença, aquela enfermidade grave que abateu as pessoas da sua casa. Não duvide que eu posso trazer de novo o seu filho que está na droga, que está na prostituição, que está na vida errada. Não duvide que eu tenho o poder de transformar o seu matrimônio, o seu casamento. Não duvide do poder de Jesus, meu irmão, minha irmã. Ele tem poder de acalmar
todas as situações, na minha e na sua vida. E Jesus vai dizer para eles: homens de pouca fé. Jesus disse até uma palavra muito forte: vocês estão sendo covardes, vocês estão sendo medrosos, fracos na fé, covardes. Forte, não é, gente? Eu ouvi da boca de Jesus: vocês estão sendo covardes, medrosos, amedrontados. Eu estou aqui, eu sou o Senhor. Não sejamos covardes, mas homens e mulheres de fé. Deus quer experimentar a minha e a sua fé no dia de hoje. Não duvide do poder de Jesus na sua vida. Não duvide daquilo que Jesus pode realizar na sua vida. Deixe Jesus repreender os ventos da sua casa. Deixe Jesus tomar a direção do barco da sua família. Permita que Jesus acalme o mar que está querendo te afogar. As tempestades, os problemas na sua vida. Aquilo que humanamente não tem solução. Talvez você possa dizer: Rosângela, essa situação não vai ser resolvida. Você não pode colocar a sua confiança em você mesma. Talvez você já tentou de várias formas resolver as situações na sua casa. Mas agora é hora de você sair de cena e deixar Jesus tomar o leme do barco da sua vida. Talvez você já teve todas as tentativas humanas. Meu irmão, minha irmã, mas chega uma hora que é preciso deixar aquele que tem o poder de resolver, de tomar decisões na nossa vida, de transformar aquilo que você não conseguiu até hoje. Se chama Jesus. Qual o nome dele? Diga para o seu irmão e sua irmã: só Jesus, minha irmã. Só Deus pode mudar o que você não pode. Entrega para Jesus. Coloque nas mãos do Senhor o leme da sua vida. Deixa Jesus ser o centro do seu barco. Não temas. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Não tenha medo, homem, mulher de pouca fé. Não tenha medo. Jesus hoje está dizendo isso para você. Silêncio, acalma-te, põe a mão assim no seu coração, diz para você mesmo, tem essa convicção, Jesus está dando essa ordem: silêncio, acalma-te, eu estou aqui. A tempestade que você está vivendo hoje não é maior do que o meu poder. Fala isso para você, é uma ordem de Jesus. Silêncio, cala-te, em nome de Jesus. Os barulhos, as tempestades que quer te apavorar, que quer tirar você do prumo, que quer roubar a sua fé, a sua confiança, que não quer que você coloque Jesus no centro da sua vida. E Jesus está pedindo para que você libere essa palavra: silêncio, cala-te. É Jesus que está aí no centro, no barco da sua vida. Jesus dizendo, tenho o poder de acalmar as tempestades que abateram você. Se você hoje está vivendo isso, meu irmão, minha irmã, grite por Jesus. Chame por Ele. Quantas pessoas que no momento de dor, de sofrimento, gritaram para Jesus. Lembra do cego Bartimeu? Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando por ali, o que Bartimeu fez? Gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quantas pessoas que gritaram por Jesus. O leproso falou para Jesus: Jesus, cura-me. Jesus, cura-me.
Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Ele queria ser curado da lepra. Jesus hoje está dizendo para mim e para você, Jesus está dizendo para cada um de nós, para nós gritarmos por Ele, para nós recorrermos a Ele, para nós irmos até a Ele. Jesus está dizendo: grita por mim, chama por mim. Talvez você ache que eu estou dormindo, mesmo que Ele esteja dormindo, mas se você chamar, Ele vai te atender, Ele vai levantar e vai dar ordem para os ventos, as tempestades que têm abatido a sua casa, que têm abatido a sua família. Grita por Jesus, chame por Jesus. Muitas vezes, meu irmão, as nossas tempestades, elas vêm para nos ensinar. Eu tenho certeza que você que passou por uma grande tribulação, por um grande sofrimento, uma grande dor, uma decepção, uma frustração, uma traição, eu tenho certeza que hoje, quando você faz memória, quando você vai lá atrás e lembra dos fatos, você vai dizer: eu consegui passar por isso, eu consegui vencer, eu consegui permanecer em pé. Verdade ou não é? Sim ou não? Quantos de nós passamos por grandes tribulações, e você dizia: eu não vou aguentar, eu não vou suportar, e hoje Deus te deu a graça de superar, hoje Deus te deu a graça de levantar a cabeça, de saber que Deus estava ali com você no momento pior da sua dor. Quantas e quantas águas passaram, né? Pelas pontes da nossa vida, da nossa história. Quantas águas vieram para nos afogar. Quantas tempestades, quantos problemas, quantas dores vieram nos atacar. Mas se você dá uma olhadinha lá para trás, 20 anos, 15, 10, 5, talvez você esteja passando hoje por uma grande provação, uma grande tribulação, um grande sofrimento, mas eu tenho certeza que você não está sozinha. Olha para a pessoa e diz: você não está sozinho. Tenha certeza, tem um Deus com você, o Senhor está ao seu lado, e Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar, Ele vai enfrentar com você as tempestades da sua vida. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Quantas tempestades, gente, nós da Canção Nova passamos. Já passamos, estamos passando e poderemos passar. O Padre Jonas, quem conheceu o Monsenhor Jonas aqui? Vamos aplaudir o Padre Jonas, gente? Tenho certeza que lá no céu Ele intercede por nós também. Ele foi um homem que passou por grandes tribulações. O Padre Jonas foi um homem que viveu muitos ventos fortes querendo derrubá-lo, querendo destruí-lo, querendo destruir o trabalho dele, a missão dele, o chamado dele. Mas foi um homem que venceu as tribulações, que venceu as tempestades, e foi fiel a Deus até o fim, e não duvidou, e Deus o sustentou no meio das tempestades. A Canção Nova, nós passamos dificuldades financeiras, doenças, perdas, nós passamos, nós somos como você. Eu e você, nós temos problemas, nossas famílias têm problemas, nós passamos por doenças, por mortes, por perdas, por dificuldades financeiras. Nós somos como você, só muda o endereço, mas os problemas são muito parecidos até. E Deus nos dá a graça de vencer as tribulações, porque nós sabemos que tem um Deus que caminha conosco, um Deus que está no nosso barco, um Deus que nos sustenta para nós continuarmos realizando a nossa missão, o nosso trabalho, a nossa evangelização. A nossa igreja, ela passa também por grandes tempestades. Os exegetas
os estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que aquele barco que Jesus chamou os discípulos para entrarem, é o barco de Pedro, a barca de Pedro. E a barca de Pedro, quem que é? É a nossa igreja. É a igreja católica, a barca de Pedro. E quantos anos, séculos, que a barca de Pedro tem sido solapada de um lado para o outro. Ventanias na igreja que quer destruir, que quer derrubar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer destruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor desse barco. E Jesus vai dizer, Jesus promete, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Há mais de 2000 anos, gente. Graças a Deus, a barca de Pedro, que é a nossa igreja, continua. Mesmo sendo solapada, ventos, tempestades que entram, mas Deus é o Senhor da barca de Pedro, da nossa igreja, e é essa igreja que Deus te colocou. É nessa igreja que Deus quer que você seja fiel. É nessa igreja que você vai perseverar. É nessa barca de Pedro que Deus te chama a ser fiel, a não sair, a não abandonar. Porque se nós corrermos o risco de sair da barca, é aí que a gente vai afogar mesmo. É aí que o mar vai nos levar. É aí que a gente vai perecer. Mas se você é católico, permaneça nesta barca. Seja fiel. Aguenta firme, meu filho. Não era isso que o Padre Jonas dizia para nós? Aguenta firme, minha filha. Olha para o seu irmão aí de novo. Aguenta firme, fala para ele. Não saia desta barca. Não abandone a barca de Jesus. Permaneça firme. Permaneça fiel. Minha gente, e as tempestades, quando elas vêm, elas querem nos ensinar. As tempestades, ela quer nos ensinar pelo menos umas 5 lições. A primeira lição que as tempestades querem nos ensinar é que nós precisamos confiar em Deus. Diz comigo, eu preciso confiar em Deus. Essa é a primeira lição que a tempestade quer te dar. Confiar em Deus. Jesus, mesmo ele dormindo, ele demonstra que nos momentos de crise que você esteja passando, ele está presente, é uma presença inabalável. A segunda lição que a tempestade quer te ensinar é de refugiar no Senhor. Ele é refúgio e paz. Qual é a segunda lição? Refúgio e paz. Ele é o meu refúgio e paz. Ele me oferece essa paz. O salmista vai dizer, para os montes levanta os olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Diz comigo, o meu socorro vem do Senhor, não dos homens, não da força das armas, não da violência, não do poder, não do dinheiro. A minha força, o meu socorro, o meu sustento vem do Senhor que fez o céu e a terra. A terceira lição que a tempestade nos ensina é o amadurecimento espiritual, o crescimento espiritual. As tempestades, elas podem ser oportunidades para favorecer a minha fé e me levar a depender mais ainda de Deus. Porque muitas vezes nós dependemos de nós mesmos.
Se nós temos dinheiro, eu vou depender do dinheiro, ele vai me salvar, ele vai resolver a situação, ele vai resolver o problema, ele vai resolver aquela doença, eu vou poder pagar e ficar curada. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes nós colocamos a confiança no outro, achando que o outro vai resolver o meu problema. É em Jesus, meus irmãos, é no Senhor que nós temos que colocar a nossa confiança, não nas pessoas, não nas coisas deste mundo. É para o seu crescimento. Eu tenho certeza, como eu falei antes, depois de uma tempestade, depois de um sofrimento, de uma tribulação, você saiu mais fortalecida espiritualmente. Você saiu mais forte diante daquela dor. Você saiu mais confiante em Deus. Você sabe quem é Jesus. Porque muitas vezes, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas na minha casa, na minha família, tudo está bem, todo mundo trabalhando, saúde de vento em popa, dinheiro. Quando tudo está às mil maravilhas, ótimo, que bom. Nós temos a tendência de esquecer de Deus, de abandoná-lo, de buscá-lo somente quando as coisas estão aos avessos, né? Quando as coisas estão de perna para o ar, quando tudo está errado, quando tudo está bagunçado, é doença, é enfermidade, é desemprego, é dívidas. Aí eu corro e vou até Jesus. Não pode ser assim. O meu relacionamento com Jesus, a minha relação com Jesus, não pode ser uma relação de troca. Quando estou passando por um sofrimento, então eu vou à igreja, então eu vou à missa, então eu vou no grupo de oração da renovação carismática, então eu vou rezar o rosário, às madrugadas, até as coisas melhorar, até as ondas se acalmarem aqui dentro de casa. Depois que as ondas se acalmam, eu esqueço de ir à missa, eu já não levanto mais para rezar um rosário, eu já não busco mais a Eucaristia, eu já não vou mais no grupo de oração, não, agora não precisa, está tudo já resolvido, Jesus já deu uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, então as coisas já estão mais amenas. Eu não posso ter um relacionamento com Jesus de troca, de favores. Jesus não pode ser aquele que vem resolver os problemas da minha vida. Jesus não pode ser aquele que vem somente tirar a água que está enchendo o meu barco e depois eu esqueço dele, depois eu o abandono. Não, a minha e a sua relação com Jesus é uma relação de amor, de confiança, de entrega. Eu não posso me relacionar com Jesus como se ele fosse obrigado a resolver os problemas da minha casa, a resolver as situações da minha família, a curar aquela doença, a me dar aquele emprego, a fazer o meu filho passar no concurso, na faculdade. Não, meus irmãos. A nossa relação com o Senhor é uma relação de fé, de confiança absoluta, de saber que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele caminha comigo, que Ele não me abandona. E eu também não posso abandoná-lo. Eu não posso bater lá na porta da igreja só quando eu estou precisando de uma confissão, de um atendimento com o padre. Não. A minha e a sua relação com Deus é uma relação de confiança, de quem conhece, de quem já o experimentou, que Ele não é o meu garçom, Ele não é o meu empregado, Ele não tem que fazer aquilo que eu quero. A nossa relação com Deus é uma relação de fé, de confiança. E a quinta lição que a tempestade nos dá, nos ensina, é o controle divino de Deus sobre as situações. Jesus tem o controle sobre as circunstâncias das nossas vidas. Ele mostra que mesmo em tempos difíceis, Ele está conosco. Ele estará conosco até o fim. Ele estará conosco até o fim. E no versículo, já encerrando, versículo 26, estando então Jesus, levantou-se, deu ordem aos ventos e ao mar,
e fez uma grande calmaria. E admirados, os discípulos diziam: quem é este homem que até os ventos obedecem? Agora a admiração dos discípulos foi até maior do que o medo da tempestade. Eles dizem: quem é esse homem que até os ventos obedecem? Que o mar fica calmo, que o mar fica tranquilo, sereno. Era como se eles não conhecessem aquele homem que estava ali com eles há 3 anos ensinando. É como se eles não conhecessem Jesus. Quem é esse homem? Quem é esse indivíduo que manda, que ordena, que uma palavra o vento fica calmo e tudo se torna calmaria? Muitas vezes, gente, a nossa relação com Jesus é essa, como se nós não o conhecêssemos. Ele já fez tantas graças acontecer na nossa vida, Ele já fez tantos milagres, Ele já nos tirou de tantas situações e muitas vezes nós duvidamos quem é Ele. Claro, Jesus é um homem de carne e osso. Jesus era homem, 100% homem. Jesus tinha sede, Jesus tinha fome, Jesus tinha sono, não é? Jesus sentia calor, Jesus sentia frio, mas Jesus é Deus. Não esqueçamos disso. Ele é 100% homem e 100% Deus. Então, quando você estiver nas dificuldades e disser, ver aquilo que Jesus fez e faz na sua vida, você vai dizer: Ele não é só um homem, Ele não é só um mestre que caminhou no meio do povo, que curou, que libertou. Ele é Deus. Ele é Deus. Olha para o seu irmão e diz: Jesus é Deus. Ele tem poder sobre a sua vida. Ele é o Senhor. Ele é soberano. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa fazer uma experiência com Ele. Caminhar com Ele. Deixar ser conduzido por Ele. Jesus quer ser o Senhor da sua vida, do seu barco, da sua casa. Não sei se você conhece aquela historinha do cão que viu a lebre. Conhece, sim ou não? O cão viu uma lebre passando assim, ó, rapidamente. E quando ele viu a lebre, ele começou a correr atrás. E corre, pega, não pega, não pega. E outros cães, outros cachorros vieram também atrás. E começaram a correr. E corre. Chegou uma hora que os cães que estavam atrás, eles pararam de correr. Cansaram, ficaram parados ali, e um olhando para o outro. Acho que eles ficavam se perguntando: a gente está correndo atrás de quê mesmo? De que a gente está correndo atrás? Não sei. Mas o cão que viu a lebre, ele continuou correndo até alcançar a lebre. Aquele cão, ele viu a lebre. Nós também precisamos fazer a experiência de ver Jesus, de tocar em Jesus, de deixar Ele entrar na nossa vida, de deixar Ele transformar aquilo que precisa ser transformado. Eu não posso ser aqueles cachorros que simplesmente ouviu falar de Jesus. Não. Eu preciso fazer a minha experiência de deixar Ele tomar as decisões da embarcação da minha vida, de transformar as situações da minha casa, de libertar o que precisa ser libertado. Deus hoje te chama a caminhar com Jesus, mesmo os sofrimentos. Gente, lembra do personagem Jó? Quem lembra de Jó da Bíblia? Foi um homem temente a Deus, um homem fiel. Mas Jó passou por grandes tribulações. Jó foi o homem provado, o personagem Jó foi provado na fé, na tribulação. Deus permitiu que Jó fosse provado. Jó era um homem dos mais ricos da sua região. Jó tinha muitos bens. Jó tinha 10 filhos, 7 rapazes e 3 moças. Deus permitiu que viesse o inimigo de Deus, o demônio, para provar Jó. E Jó perdeu tudo. Morreram os seus 10 filhos. E Jó contraiu uma doença, uma lepra,
uma lepra maligna, gente. Essa lepra da planta dos pés até a cabeça, Jó ficou leproso. E Jó pegava um caco de telha, um pedaço de telha, e se coçava, porque aquela lepra coçava muito, e ele coçava com aquele caco de telha. Jó se sentiu o pior dos homens, até a ponto da esposa de Jó, presta atenção, a mulher de Jó falar para ele: o que você fez? Por que você está vivendo tudo isso? Você reclamou contra Deus, você murmurou, você blasfemou contra Deus, para você estar nessa condição, desculpa a palavra, para você estar desgraçado desta forma, Jó. Até a mulher de Jó falou para ele: fala contra Deus, reclama contra Deus e morre. Mas Jó não reclamou contra Deus, Jó não murmurou, Jó aceitou as provações. Você tem aceitado, sim ou não? Você tem aceitado as provações na sua vida, sim ou não? Se está difícil, meu irmão, é com Jesus, não é sozinho. Se a barca está enchendo de água na sua casa, na sua vida, não é sozinha que você vai tirar essa água, é com o Senhor. E Jó, no final da vida dele, ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, agora eu te experimentei. E Jó fez experiência e Deus devolveu para ele tudo aquilo que ele havia perdido, porque ele não blasfemou, ele não murmurou, ele confiou. Amém? Diz para quem está do seu lado: confia, espera, Ele vai agir, Ele é Deus, Ele pode. Convido você a ficar em pé, e para nós encerrarmos esse momento, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, mesmo que venham as tempestades, confia, Ele é o Senhor, Ele tudo pode. Quando estou em alto mar e as ondas vêm me agitar, minha fé começa a fraquejar e o medo se instala no lugar. Esqueço da sua promessa de que sempre estás comigo. Posso ouvir a tua voz me dizendo: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? É o Senhor quem te pergunta: por que tendes medo? Por que tendes medo? Por que tendes medo? Levante seus braços e peça: acalma minha tempestade. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti. Não me deixes fraquejar já. Ao som da tua voz, som da tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Segura a mão desse irmão que está do seu lado e canta: acalma, acalma minha tempestade. acalma. Acalma o meu coração. Devolve, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti. Não me deixe fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Segura na mão desse irmão que está do seu lado aí. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Eu não vejo Deus, eu não toco no Senhor. Talvez a sua fé esteja tão enfraquecida
Mas nós temos os nossos irmãos ao nosso lado que nos sustentam, que são essa mão de Deus, que são voz de Deus para nós, que é rosto de Deus. Por isso aí, segurando a mão desse irmão que está do seu lado, suplica ao Senhor que acalme a agitação do seu coração, que acalme essa tempestade, que amenize esse sofrimento que você está vivendo. Acalma minha tempestade, Acalma o meu coração. devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. Acalma minha tempestade. Acalma o meu coração. Devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti. Não me deixas fraquejar jamais. Ao som da tua voz, Som da tua voz. tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. E ela solta a sua voz, vai orando no Espírito. Você que já fez a experiência do batismo no Espírito Santo, solta a sua oração, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo de Deus encher o seu coração nessa tarde. Se abra a ação do Espírito Santo. Deixa Jesus tomar o leme da sua vida, meu irmão, minha irmã. Deixa Jesus ser o Senhor dessa situação, dessa tribulação que você está passando, dessa dor, deste sofrimento que abateu você, desta enfermidade, desse desemprego, dessas dívidas que você está atravessando. Deixa Jesus tomar o leme do seu casamento, do seu matrimônio. Você que está vivendo uma crise matrimonial, Jesus toma o teu lugar nesse matrimônio, nesse casamento, nessa família. Solta a sua voz. Ora, solta a voz. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Fortalece, Senhor. Fortalece cada coração nessa tarde. Aumenta a fé, Senhor. Aumenta a confiança. Aumenta, Senhor. Em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar.